Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus, Rede Viva no YouTube, iniciando a nossa transmissão. Um excelente sábado, excelente fim de semana para todos vocês, onde nós vamos finalizar a nossa lição da semana, não é? Do Espírito Emmanuel, intitulada Imunização Espiritual através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Comentamos bastante, conversamos bastante, né, do prejuízo que nós acabamos nós mesmos adquirindo por conta de muitas vezes ofendemos alguém, criamos adversários. Né? Emmanuel vai encerrar a lição, gente, dizendo o seguinte: compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Então, até Emmanuel chega no título da lição. Né? Então, é muito importante nós pensarmos, porque a gente acha isso mesmo, né? Quando fala de perdão aos inimigos, a gente acha que nosso Senhor Jesus estava simplesmente dizendo assim, vamos ser coniventes com o mal, vamos deixar. Não é isso. Ele estava nos dando uma fórmula, não é? É uma fórmula de imunização, porque se no mundo ideal nós não tivermos inimigos, a gente vai viver realmente sem um peso grande. Agora imaginem só, somando todos aqueles que nos são adversários da nossa vida, essas vibrações que eles direcionam para todos nós, né? Quanto que isso nos causa prejuízo, o quanto que isso nos atrapalha, né, no nosso dia a dia, essa troca, esse duelo, como dizia Allan Kardec, né? Allan Kardec incluiu lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma lição sobre o duelo, porque à época, no século XIX, né, ainda existiam, mas ainda hoje a gente pode perceber a existência dos duelos mentais, né, essa troca, essa guerra de vibrações, essa flechada que nós desfechamos sobre o nosso semelhante. Isso é muito ruim. São muitas vezes causas de doenças fantasmas, situações que a gente vive com o nosso corpo físico de perturbações mentais, de depressão, de melancolia. Tudo isso vem dessas vibrações. Como a gente ainda não tem a prática de distinguir, né, de ter esse discernimento, o que está acontecendo, será que eu estou com um problema de saúde? Então, isso vai criando, assim, ao redor dos nossos passos, muita complicação, né? E que, como nós conversamos no decorrer da semana, podem ser solucionados apenas e tão somente se nós tivermos a coragem de frustrar, como diz os Espíritos, frustrar o mal no nascedouro. Ou seja, percebendo uma atitude inconveniente, principalmente percebendo que o outro, por qualquer motivo, se sentiu ofendido, a gente tomar a iniciativa de esclarecer. Naquele momento, enquanto as coisas não começaram a tomar proporção. Porque o que acontece, gente? O indivíduo, ele pode, por ele, às vezes, ele até deixar para lá aquela situação, só que existem os desencarnados, que podem estar muitas vezes desejando a nossa queda. Então eles aproveitam aquela pequena sementinha e vão para cima para criar, para dar uma proporção maior a uma situação que podia ser resolvida muito tranquilamente. Então vai criando, né, um monstro onde existia às vezes apenas um desentendimento que uma troca de ideias iria resolver. O problema é que a gente fala assim, se se queimou, o problema dele, não é problema meu, cada um. Essa cultura do individualismo, né, a cultura que às vezes nos é impregnada pelo atual momento da Terra, a gente acaba deixando para lá. Sendo que Emmanuel nos fala e a gente reforça, gente, o maior lesionado seremos sempre nós mesmos. A gente é que vai sofrer. Então, é difícil? Ninguém, gente, gosta de ser ultrajado, ninguém gosta de ser, muitas vezes, se fazer uma desfeita, né? E também, por outro lado, ninguém gosta de ter que se, assim, teoricamente, chegar na pessoa, pedir desculpas. Para nós ainda é difícil o nosso atual estágio de evolução. A gente não aceita que nós mesmos cometemos certos erros e que as pessoas não são obrigadas a conviver conosco, né? E a aceitar tudo que a gente faz, porque a gente é assim mesmo, né? Ninguém é obrigado. A gente, sabe, as pessoas também têm seus limites. A gente, às vezes, ultrapassa esse limite e depois não tem como voltar, né? É aquela história lá do tapa no rosto, né? Que a pessoa vai e risca na pedra.
Sabe, quem bate às vezes acaba até esquecendo, mas quem levou o tapa, é difícil de esquecer, né? Então, muita atenção, gente, para a gente poder se imunizar espiritualmente contra todas essas situações que foram levantadas esta semana e que muitas vezes acabam amargurando faixa larga da nossa existência, no dizer de Emmanuel. A melhor coisa é sempre prestar atenção e frustrar o mal no nascedouro. Chegar para o indivíduo, chegar para a pessoa, de preferência evitar ofender, mas se houve a ofensa, se nós passamos um pouco do ponto, a gente ter essa coragem de pedir desculpas, de tentar acertar, para que a vida possa correr aí no seu ritmo normal. Grande abraço para vocês, excelente fim de semana para todos, muito obrigado aí por toda a atenção que vocês têm nos dado, estes companheiros que nos acompanham aí diariamente, né, sem falhar, são muito fiéis aí ao canal, a palavra dos espíritos, a doutrina espírita. Isso é bom para nós mesmos, né, gente? Os maiores beneficiados somos nós. Fiquem com Deus, um grande abraço, se Deus quiser, na segunda-feira a gente volta com mais uma lição do Espírito Emmanuel. Até lá.